Calorosas saudações e quem os viu e quem os vê. Ora, certamente quem vocês estão a ver nesta altura é o botão do like deste vídeo porque ele está mesmo à vossa frente. Ora, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores. Eu queria ver se chegávamos lá até ao dia 18 de maio, ao dia das eleições. É complicado, mas tudo é possível. Portanto, subscrevam e partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, o que é que se passa? Luís Montenegro, como bem se recordam, processou o Chega por causa dos cartazes onde juntava Luís Montenegro a Sócrates e o Tribunal rejeitou esse pedido de retirada dos cartazes. Portanto, vamos ver em primeiro lugar as declarações de Luís Montenegro à decisão do Tribunal e depois vamos ver a reação também de André Ventura. Sem mais demoras, vamos a isso. O Tribunal Judicial de Lisboa rejeitou o pedido de Luís Montenegro para a retirada dos cartazes do Chega, onde surge ao lado de José Sócrates. A comarca de Lisboa recusou a providência cautelar do Primeiro-Ministro, alegando direito à liberdade de expressão. Recordo que nos cartazes Luís Montenegro é comparado a José Sócrates. Em março, Montenegro pediu a André Ventura que removesse os cartazes, alegou ser difamatório aparecer ao lado de um antigo Primeiro-Ministro envolvido em processos judiciais. Vamos ouvir agora Luís Montenegro. Já esta manhã, Luís Montenegro lamentou a recusa do Tribunal. Lamento a decisão, mas enfim, tem que respeitar. Nós sabíamos que estava em causa, por um lado, a ofensa pessoal que me era dirigida e, por outro lado, o exercício, é verdade, de uma ação política, do meu ponto de vista, que exorbita a liberdade de expressão e a sem convivência entre a opinião, mas o Tribunal não entendeu assim, há que respeitar e prosseguir. Também é verdade que o tempo que mediou entre a propositura da providência cautelar e a decisão foi de tal maneira que já não tinha grande efeito. Não tinha grande efeito útil. Relativamente a isto, eu na altura, quando os cartazes saíram, eu mencionei logo que não era grande fã dos cartazes, por uma simples razão. Porque equiparar o caso do Montenegro ao caso do Sócrates vai, em determinado aspecto, na minha opinião, menosprezar o caso do Sócrates. Porquê? E já vamos à parte se os cartazes devem ou não ser permitidos, já lá vou. Mas eu não gostei dos cartazes por essa razão. Não é pela questão da ofensa e não sei o quê, porque isto hoje em dia, em muitas instâncias, pá, se as pessoas se ofendem, é problema delas. Não é? Portanto, ninguém, de um ponto de vista direto, vai obrigar ou não obrigar alguém a ofender-se. A ofensa parte do nosso sentimento intrínseco, não é? Tem mais a ver com a questão do Sócrates em si. O Sócrates está há 11 anos para ser julgado e já esteve para ser julgado por 30 e tal crimes. Agora reduziu para 20 e tal. O que, reparem, de 30 e tal para 20 e tal, continuamos numa quantidade absurda, em que 16, se não estão em erro, estão relacionados com crimes de corrupção. O caso do Luís Montenegro, na pior das hipóteses, falamos de uma eventual situação de conflito de interesses, não é? Que obviamente também pode ter consequências judiciais no longo prazo, quando a investigação for terminada, como é óbvio, mas ele também não é considerado ou constituído arguido, pelo menos, até ver. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu não gosto do cartaz pela ofensa a um ou outro. Eu não gosto do cartaz porque, colocando a situação do Luís Montenegro, que em determinado aspecto, na pior das hipóteses do Luís Montenegro, é muito menos má do que a hipótese mediana de José Sócrates, parece que estamos a nivelar um pouco por baixo a gravidade da hipotética situação criminal de José Sócrates. Portanto, por essa razão eu não gostava dos cartazes, sempre disse isso desde o início. Agora, se o cartaz deve ser permitido, eu acho que depois entramos aqui num problema. Eu por acaso achava que o Tribunal iria ter alguma postura diferente. Até pensei que a decisão fosse diferente do que aquela que está aqui a ser feita. No entanto, censurar um cartaz, seja ele qual for, não é? Dentro do jogo da dinâmica da ofensa política, pode abrir um precedente. Poderá futuramente este cartaz ser considerado difamatório se for provado a nível de tribunal que Luís Montenegro não era culpado e não sei o que mais? Possivelmente, mas as coisas têm o seu contexto. E pode acontecer aqui um problema que é, ao censurar um determinado cartaz, não é? Ao retirar um determinado cartaz, ainda para mais em contexto de eleições, nesta altura até em campanha eleitoral formal, poderia abrir-se um precedente perigoso que seria dizer, bom, se censura porque o Chega ao Ventura dizia isto do Montenegro, também se censurava os do Bloco de Esquerda que diziam isto dos empresários, também censurava da Iniciativa Liberal que dizia isto da CP ou das greves e não sei o quê, quando eles trabalham e não é só greves.
enfim, são situações diferentes, eu sei, obviamente, mas podia-se abrir um precedente perigoso. E, portanto, nesse aspecto, acabo por concordar com a decisão do Tribunal, embora no futuro o Luís Montenegro depois possa, como é que eu ia dizer, possa, não sei se pode processar ou não, porque as coisas têm o seu contexto, mas até pode vir a ter razão, no sentido de ser comparado a Sócrates, ser um erro e não sei o quê, mas agora existe a suspeita, não é? Embora em níveis completamente diferentes, como eu mencionei anteriormente. André Ventura diz que só uma vitória do Chega pode garantir um governo de estabilidade. É a resposta às declarações do Presidente da República, depois de ter afirmado que quer nomear um governo e ter a certeza que o programa será viabilizado no Parlamento. Esta manhã, em Viana do Castelo, o Presidente do Chega mostrou-se também satisfeito com a decisão do Tribunal sobre a providência cautelar interposta pelo Primeiro-Ministro. André Ventura diz que foi uma vitória da liberdade de expressão e uma derrota para Montenegro. Era de saudar a vitória que o Chega teve hoje em tribunal, de defesa da liberdade de expressão, a derrota que o Primeiro-Ministro teve ao querer silenciar o partido e ao querer calar o partido e ao querer fazer algo que nunca tinha sido feito depois do 25 de Abril, retirar cartazes compulsivamente, ou seja, que as autoridades viessem retirar os cartazes do Chega porque falam de corrupção, falam de José Sócrates e falam de Luís Montenegro. O Primeiro-Ministro procurou fazer isso, é preciso que as pessoas saibam, procurou fazê-lo sem contraditório. Tivemos uma boa decisão da Justiça, que salvaguardou essa independência, salvaguardou a liberdade de expressão e salvaguardou a luta contra a corrupção. Hoje não é um dia bom só para o Chega, nessa matéria. É um dia bom para a liberdade de expressão em geral. Pronto, o Ventura claramente vai pegar no aspecto que eu mencionava, que é a questão. Ele não toca muito na questão do precedente, não é? Mas na questão da liberdade de expressão e etc. Porque volto a frisar, o problema aqui qual é que era? Se eventualmente o Luís Montenegro será condenado ou não, eu não sei. Ele até agora não é acusado de nada e, portanto, pode se sentir ofendido com isso e, portanto, recorreu a um tribunal. É legítimo da sua parte. A questão é que há aqui um conflito de direitos, não é? Se quiserem colocar assim. De um lado, o bom nome do Luís Montenegro e etc, etc. Do outro, a liberdade de expressão na altura da campanha eleitoral, não é? E, portanto, o que é que se iria sobrepor em termos de direitos ou em termos da execuibilidade dos mesmos? E parece-me que aqui o tribunal optou por perceber que a liberdade de expressão poderia ficar comprometida se censurasse um determinado cartaz neste âmbito. Então o que é que não iria legitimar, ou o que é que poderia legitimar a censura de outros cartazes em âmbitos similares ou até diferentes, mas que fossem igualmente num tom acusatório ou de insinuação, como já muitos foram, não é? Eu dei o exemplo dos do Bloco de Esquerda, ou os da Iniciativa Liberal não eram bem assim, da CP, mas houve assim uns quantos. Enfim, dependendo da vertente ideológica do partido, poderia sempre haver alvo de ofensa por parte dos visados, não é? E, portanto, nesse aspecto... Acho que o Tribunal, no aspecto da liberdade de expressão, agiu bem, se querem que vos diga. Não obstante que eu, individualmente, já tinha mencionado, não sou fã do cartaz, porque, volto a frisar, acho que se está a menorizar o caso Sócrates. Não é que, atenção, isto não é uma defesa do Montenegro no caso Pinum Viva, não me interpretem mal. Isto é apenas alertar que, certo, pode haver suspeitas de um lado e do outro, mas de um lado temos alguém que já está há 11 anos para ser julgado e que já teve 30 e tal crimes e que vai ser julgado agora por 20 e tal no dia 3 de julho, se não estou em erro, e do outro, apesar das suspeitas que existem e tal, e o governo caiu, atenção, tudo em cima da mesa, mas estamos a falar de alguém que nem sequer constituído arguido foi. Portanto, é mais numa questão não da proteção de Luís Montenegro, é mais numa questão de não menorizar aquilo que foi e é o caso Sócrates. Sócrates esteve preso, portanto é um nível diferente e é uma vergonha autêntica termos tido um ex-primeiro-ministro preso em Portugal. É uma coisa, enfim, dá-me vergonha. Isto devia envergonhar cada um de nós por termos tido esta circunstância no nosso país. Enfim, depois o Luís Montenegro eu coloquei mais aqui este comentário relativamente às questões de governação. Vamos ouvir. Luís Montenegro acusa o Chega e o PS de estarem sempre a mudar de opinião. Num almoço-comício com autarcas em Pombal, o líder da AD fez também a primeira referência da campanha aos liberais. A falar sobre habitação, disse não ser liberal e defende que o mercado não resolve tudo. A dúvida sobre uma coligação pós-eleitoral tem marcado a primeira semana dos partidos. A mudança tem de continuar. É aqui que não somos liberais. Nós não somos daqueles que acham que o mercado resolve tudo. Nós sabemos que há uma responsabilidade pública e o nível de habitação pública em Portugal é muito baixo.
É por isso que nós não perdemos de vista a construção de habitação por parte do Governo. Os dois partidos que temos nas oposições do nosso lado direito e esquerdo, esses dois partidos, se há coisa que têm em comum, para além de votarem muitas vezes um com o outro, é que mudam muitas vezes de opinião. Ao fim e ao cabo, nós nunca sabemos bem qual é o caminho que eles querem, porque eles estão sempre a mudar de opinião. Portanto, estamos claramente em altura de campanha eleitoral, não é? O Chega a juntar o PS ao PSD, o PSD a juntar o PS ao Chega, o PS a juntar o PSD ao Chega, e portanto é giro ver esta dinâmica tripartidária entre os três maiores partidos em termos das coligações que cada um deles faz, pelo menos em termos mediáticos. Coloquei esta parte final mais por isso, por causa da questão da comunicação e de como é que esta campanha está a ser feita. Reparem, façam este exercício. Todos os dias da campanha vão ouvir o Pedro Nuno Santos a dizer que o PSD é uma espécie de novo Chega, em que André Ventura diz sempre que o PSD e o PS são iguais um ao outro e ao Bloco Central e não sei o que mais, e que Luís Montenegro diz que o PS e o Chega são iguais e que votam todos ao lado uns dos outros. De quem está de fora e que não perceba nada de política, olha para isto e diz, então, no final do dia, se os três dizem que há sempre coligações, diretas ou indiretas, entre eles os três, mas de formas diferentes, então se calhar os três são iguais. É o que muita gente vai pensar. O que ajuda muito ao discurso de os políticos são todos iguais e não querem fazer nada. Portanto, revejam a estratégia de comunicação. Um conselho a todos. Bom, ficamos por aqui. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.